Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, é a Adriana D'Urso, a minha colega de profissão. Ela também é advogada, atua na área criminal, vem de uma família super tradicional, inclusive eu tive a honra de receber a minha carteira da OAB, que é a carteira dos advogados, que a gente exerce a nossa profissão, pelas mãos do pai dela, então eu tenho muito carinho por essa família, eu admiro todos eles. Então, em primeiro lugar, Dri, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Imagina, Adri, eu que agradeço, é uma honra, um grande prazer estar aqui hoje no seu canal, né, trazendo algumas informações para você que está aí nos assistindo. E vamos bater muito papo, vamos falar muita coisa, eu acho que vamos tentar fazer um material bem legal para todo mundo. É isso aí. Então, em primeiro lugar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é a Adriana D'Urso e a sua trajetória até agora. Então, como é que você entrou aí no mundo do direito? Apesar de já vir aí com avô, pai e ser a filha mais velha de 4 irmãos, né? São todos homens, tá? Para quem não conhece a família dela, ela é a única mulher. Como é que foi aí você exercer a advocacia no meio desse mundo tão diferente aí, tão masculino e cheio de desafios? É interessante, é muito legal, muito prazeroso, mas tudo começa... primeiro, a pergunta que você me faz é uma pergunta muito provocativa, até meio filosófica, né? Quem é a Adriana D'Urso? Quem sou eu? Às vezes você para pensar, é muito difícil a gente se definir. Outro dia mesmo conversando, meu irmão estava brincando comigo e com o meu namorado, e aí ele falou, defina você em uma só palavra. E nossa, impossível. Saiu fumacinha da nossa cabeça, porque como é que você se define em uma só palavra? É muito difícil. Então, quem sou eu? Meu nome é Adriana Filizola D'Urso, eu sou uma menina de 36 anos, apesar de já ter 36 moleca. anos. Eu ainda me considero uma menina. Sou formada em Direito pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Fiz o meu mestrado em Direito na Universidade de Direito Penal, na Universidade de Salamanca, lá na Espanha. E sou professora de Direito Penal, tenho vários cursos dentro dessa área do Direito Penal, porque o Direito Penal foi a área que me encantou, definitivamente. Mas antes disso, como que eu escolhi o Direito, né? Como que eu caio assim nesse mundo? Eu brinco que eu era a amiguinha chata da escola. Porque meu pai, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, ele me levava muito nas palestras dele. E naquela época meu pai trabalhava o tema do sistema prisional brasileiro. Então eu chegava na escola e as minhas amigas discutindo sobre o capítulo das Chiquititas, e eu falava assim, você sabe quantos presos provisórios nós temos no Brasil? E era uma coisa, todo mundo me olhava com aquela cara de espanto, tipo, quem é você? Sai daqui, né? E que menina mais maluquinha. Pois Quantos anos você tinha nessa época? Uns 12, 13 anos. Imagina. Super nova. E aí eu já me envolvendo com esse mundo do direito, talvez de uma maneira inconsciente, já me apaixonando por aquilo que meu pai fazia, porque meu pai é realmente um apaixonado pela advocacia, ele transmite isso, ele passa isso para as pessoas. Meu avô também, um advogado muito dedicado, meu avô era aquele advogado das antigas, que as pessoas procuravam que nem o médico da família, né, que você tinha um problema, você chamava o médico, ponto, não tinha especialidades naquela época. E o meu avô também, você tinha um problema jurídico, você chamava o advogado, e meu avô resolvia todos os problemas daquelas pessoas que o procuravam pela confiança. Meu avô sempre uma pessoa que todo mundo procurava, meu avô. Ele era uma pessoa encantadora, sensacional, também. Encantadora, super gentil, super atencioso, e exercia a advocacia com muita generosidade. Meu avô, no direito de família, por exemplo, os casais iam procurá-lo para se separar e ele reconciliava os casais. Os casais saíam reconciliados. Que lindo. Falavam, olha, a gente mudou de ideia, a gente não vai mais se separar, tal, depois de conversar assim mais a fundo com o Dr. Humberto. Então, é nesse meio que eu vou convivendo desde pequena, que num primeiro momento eu refuguei, assim, eu fugi da ideia de ir para o direito. Eu achava que eu estaria sendo muito influenciada pelo meu avô, pelo meu pai. Tenho 2 tios advogados, um do lado da minha mãe e um do lado do meu pai, o meu tio, irmão do meu pai também. Então eu falava, não, eles estão me influenciando, eu não vou fazer direito, eu vou fazer outra coisa. E chutava qualquer curso que não tinha, na verdade, nada a ver comigo. E aí, num determinado momento, eu começo a fazer testes vocacionais e eu entro realmente porque todos os testes vocacionais começam a dar
direito. Eu gostava na escola de português, eu gostava de história, eu gostava das matérias de humanas. E aí tudo vai me levando para o direito. E eu realmente presto direito no terceiro colegial, passo na PUC. E no primeiro ano eu já estava apaixonada. E o pessoal falava, você é louca, apaixonada no primeiro ano? Porque no primeiro ano a gente tem pouco contato com matérias de direito. Tem mais economia, mesmo. Sociologia, Filosofia, né? São matérias mais amplas, mas eu já estava encantada com a faculdade. E o pouco que eu tinha de teoria geral do direito, eu já achava o máximo. Assim. Nasceu mesmo para ser advogada, né? Resumidamente. E aí eu vou cursando a faculdade de Direito. Num primeiro momento, inicio o estágio num escritório de advocacia grande, porque meu pai até chegou a falar, vem trabalhar comigo, né? Vem estagiar lá no escritório. E eu não quis. Eu não achei que seria uma boa para o meu aprendizado, para o meu crescimento naquele momento. E, particularmente, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Eu recomendo para as pessoas que vêm de uma empresa familiar trabalhar em outros lugares antes, até porque a experiência que você vai ter em outros lugares vai te acrescentar e você pode trazer novidades, né, inovações, coisas importantes para o negócio da família e mudar muitas vezes o status quo. Então, eu fui estagiar nesse escritório, chamava Xavier Bernardes Bragança, ficava ali na Avenida Brasil, e era grande o escritório, tinha no Rio, tinha em Portugal, tinha em Florianópolis, e eu achava o máximo, a gente viajava, tinha que fazer diligência, eu trabalhava com tributário na época. Uau. E eu lembro que eu fui fazer a entrevista, né, de estágio, e a minha chefe, que seria a minha chefe, a advogada, falou assim, a vaga é para tributário e tal, você sabe? Eu falei, olha, eu estou disposta a trabalhar com tributário, ainda não tinha tido tributário na faculdade, falei, não tenho base nenhuma teórica do direito tributário, mas eu só vou te falar uma coisa, eu odeio matemática, então, por favor, não me faça fazer cálculos. Ela falou, não, fica tranquila, não tem cálculos no tributário, mas eu fiquei um pouco assustada, confesso. Um pouco tensa. E depois trabalhei com tributário. Aí quando foi no meio do meu 4º ano, eu fiquei 2 anos e meio nesse estágio. Ficou bastante. Fiquei bastante, eu amava o escritório, todo mundo muito legal. A gente teve a oportunidade de fazer curso de teatro. Nossa, que demais. A gente apresentou uma peça no final do ano, ensaiou e apresentou. Uau, que legal. Tinha o time de futebol, eu jogava futebol society, a gente jogava liga jurídica nos domingos. Era bem engajado. Era um escritório cheio de movimento, com muita gente, grande. E bem diferente, inclusive, do perfil do escritório do meu pai, que era um escritório boutique, familiar, menorzinho, né? E isso também foi muito legal, essa experiência num escritório com uma dinâmica completamente diferenciada. E aí, no meio do meu 4º ano, meu pai sai para reeleição, ele já era presidente da OAB, e ele sai para reeleição à presidência. E ele me pede para ir trabalhar no escritório, principalmente para auxiliar na parte administrativa do escritório, que até então o meu avô auxiliava, e aí eles estavam com um pouco de dificuldade por conta da idade mais avançada do meu avô, tinha que fazer banco, porque naquela época não tinha internet bank, era outra história. Tinha que pegar a fila no balcão ali mesmo, era complicado. Pois é. Até para pagar as guias, lembra como a gente fazia? Horas de fila, com cheque administrativo, era um parto, assim. Mas aí o meu avô já estava com idade, estava tendo um pouco de dificuldade, e aí meu pai falou, não, vem trabalhar com a gente, vem ajudar nessa área também, fazer estágio e fazer o administrativo, e eu fui. Mas nessa decisão que você tomou, você sentiu alguma dificuldade em tomar a decisão? Muita. Muita dificuldade. Quando eu fui à sala do Porque sócio... você amava o escritório que você trabalhava. Pedi demissão, eu chorava de soluçar. Jura? Eu falei para ele, eu não posso dizer não pro meu pai, porque é um momento que ele precisa. Eu amo o ambiente do escritório, mas por outro lado, eu refleti e eu cheguei à conclusão que tributário não era a minha praia. Que eu não me via advogando com o direito tributário. Eu via as minhas chefes na época, né, advogando com o direito tributário, e não tinha audiência, não tinha uma ou outra sustentação oral, era um negócio muito escritório, muito parado, e eu gosto de gente, eu gosto de movimento e tal, e eu falava, não, ainda não é um... Não tinha aquele brilho no olhar, Exatamente. Né? Eu falei, bom, então talvez essa solicitação do meu pai para eu sair também seja um momento me provocou para fazer essa reflexão, e aí eu cheguei à conclusão de que realmente eu tinha que sair e experimentar o direito penal, que eu já tinha na faculdade, já era apaixonada. E aí eu falei, vamos para a prática do direito penal. E aí não teve jeito, o mosquitinho me picou,
Eu me apaixonei pelo direito penal. Me desculpem aí, me desculpa, Adri, que Startupeiros. trabalha em outra área, tal, me desculpa você que trabalha em outra área e está nos acompanhando, mas assim, é a área mais bonita do direito, a mais encantadora, é muito humana. Isso eu tenho que concordar com a Adri, porque quando eu estava na faculdade, era a área que eu mais amava. Eu só tirava 10 em direito penal e eu achava tudo lindo. Assim, você tem toda a razão nesse sentido, porque realmente é uma área encantadora. Exatamente. E assim, você passa a compreender o semelhante de uma maneira muito sensível. Você compreende que o ser humano ele é um ser falível, que ele pode eventualmente cometer erros, que ele tem que sim pagar pelos seus erros, mas dentro de uma medida proporcional, dentro do que está na lei, né? Devidamente respeitado o processo. Então, é muito legal Isso é muito interessante a prática que você da coloca. advocacia criminal. Por quê? Ao mesmo tempo que nós podemos cometer erros e sim temos que ser julgados, você colocou um ponto muito importante, que é com o devido processo legal e dentro de uma proporcionalidade. E eu, aproveitando o ensejo, eu queria te perguntar como que você trabalha dentro de você essa questão moral de defender alguém que cometeu algum crime muito ou passional, ou um crime muito, sei lá como é que chama os crimes aí, me ajuda aí, depois você corta, é tipo um crime muito bizarro, como é que chama? Um crime repugnante, Isso, hediondo. Hediondo, boa. Então, voltando, alguém que cometeu um crime hediondo, repugnante, como que você escolhe os seus clientes, assim? Você pega qualquer ser humano e fala, não, todos eles, até mesmo aquele que cometeu o pior crime do mundo, você defende essa pessoa? Como que você trata isso dentro de você? Realmente é uma questão interessante. Agora pode ser que eu acabe com uma ideia que muita gente tem de que advogado criminal defende bandido. E não é. Né? Porque se você coloca essa ideia, você amanhã pode ser o bandido que está sendo defendido por um advogado criminalista. Então, é meio maluco isso, mas todo mundo, a qualquer momento, pode ser réu, pode ser investigado. Ah, não, mas eu tenho uma reputação ilibadíssima, eu sou um ser iluminado. Não, não é. Não é, porque por vezes a acusação pode ser injusta e você, mesmo um ser iluminado, um ser ilibado, pode ser injustamente acusado. E aí você vai precisar do advogado criminal para provar que aquela acusação é injusta. E muitas das vezes são. Então é muito interessante e coisas banais, às vezes a gente pensa em crime num primeiro momento e pensa em estupro, pensa em homicídio, pensa numa coisa, como você falou, hedionda, repugnante. Mas hoje em dia tudo é crime. A própria atividade empresarial, ela era uma atividade de risco financeiro até outro dia e ponto, e se tornou uma atividade de risco criminal. Então as pessoas hoje que são empresárias estão sujeitas aí a responder por um crime ambiental, por um crime financeiro, por um crime tributário. E assim, inúmeras áreas. E o nível de consciência das pessoas, principalmente quem empreende, é zero sobre isso, né? Porque elas não têm ciência dos riscos que elas correm ao empreender. Com certeza. Mesma maneira que é muito comum, até por causa dos filmes americanos, a gente vê o advogado ali defendendo um estupro ou alguma coisa, né? Com toda aquela. Mas não é assim no dia a dia, a sua realidade é diferente. Não, nós temos crimes que são crimes assim, mais banais, digamos assim, sem querer hierarquizar os crimes, mas sim, são mais banais, até porque a gente consegue fazer uma hierarquia dos crimes de acordo com a pena, né? E aí você tem uma pena muito grave para os crimes de homicídio, para os crimes de tráfico de entorpecentes, de estupro. Mas você tem, por exemplo, os crimes contra a honra. Sim. Então aquela briga na feira, uma pessoa xingou a outra, tal, chega lá no escritório, porque ele me xingou, ele falou que eu sou bandida, ele falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu quero processar esse cara. E vai lá e processa. Pois é. Então, precisa do advogado criminalista para tal. E você sabe que eu estava lembrando, eu estava até falando com o meu marido esses dias, eu não sei que reportagem que eu vi falando sobre furto, alguma coisa nesse sentido, e você vê como o direito penal marcou. Para mim, eu lembrei o artigo, eu falei assim, eu acho, bom, furto é diferente de roubo, deve estar no artigo 156 do Código Penal. E tipo, veio assim do subconsciente, eu não sei como, aí depois eu fui ver, para lembrar mesmo, falei,
E não é que era 156, 157 do Código Penal, furto e roubo. Eu falei, gente, como pode, né, a gente ter essa experiência assim na faculdade que a gente leva para a vida e carrega algumas situações que fica ali, né? E você estava falando desse injúria, difamação, a gente aprende profundamente isso na faculdade. A gente, acho que são os crimes que a gente mais vê, com mais detalhes possíveis, esses contra a honra, injúria, difamação. E estão cada vez mais comuns, principalmente na internet. Então, agora com que a terra de ninguém... que a internet não é terra de ninguém, esse é o problema. Pois é, tem as a pessoas falsa acham, ideia de que tem as até pessoas... um meme, um vídeo dos cachorros, você já viu? Depois eu vou até pedir o pessoal da produção colocar aqui, é assim, tem 2 cachorros latindo que nem loucos e tem um portão, e eles, parece que eles vão se matar, assim, eles até babam de raiva. Aí abre o portão, eles fazem assim... E depois fecha o portão, eles se matam, abre o portão. Por quê? Porque a gente tem essa falsa sensação de que eu estou impune porque eu estou aqui atrás das câmeras, atrás dos holofotes, então ninguém vai me ver, não vou ser punido por isso. E hoje, o teu irmão é especialista em crimes digitais, né? E ele pode falar com muita propriedade também sobre esse tipo de crime que tem penas... Não, e é mais fácil você rastrear a autoria de um crime contra a honra na internet do que provar a autoria no dia a dia, entendeu? E a efetividade da tutela, assim, quando você processa por um crime digital, contra a honra e tal, existe de fato um reparo? Como que funciona na prática isso? Porque eu acho que as pessoas podem estar se perguntando, não, legal, eu vou processar, mas a justiça não funciona, a justiça no Brasil, todo mundo é corrupto. Então o que você pode, vamos só tirar um pouquinho da pauta para a gente discutir sobre a efetividade disso. É importante a gente falar isso, porque muitas pessoas nos procuram num primeiro momento com uma situação de um crime contra a honra, que é difamação, calúnia ou injúria. Você tem essas situações e aí a pessoa vai e fala, não, eu quero processar criminalmente. E achando que com isso vai receber algum dinheiro. Só que o âmbito civil, que é de reparação, de indenização, é outra praia. A gente não trabalha nessa área, a gente só faz a parte criminal. E muitas das vezes, a maioria dos crimes contra a honra, eles não acabam, pela pena ser mais baixa, eles não ensejam a prisão do autor, do agente. Então, a pessoa fala, eu quero processar. O que vai acontecer? Ela vai dar dor de cabeça para a pessoa que cometeu o crime contra a honra. Um serviço vai voluntário, talvez, obrigar né? A pessoa a contratar um advogado e tal. E isso pode ser revertido, como você colocou, numa prestação de serviços, numa prestação pecuniária, né? Pagar alguma coisa para algum órgão, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao final, para a vítima, o ressarcimento, digamos assim, a recompensa é zero. Não existe, ela fica com aquele sentimento de impunidade, né? De frustração, talvez. No máximo vai recompensar uma sensação de vingança, entendeu? Exato. Alguma coisa nesse sentido. Pagou, foi lá, pagou, pelo menos fez alguma coisa nesse sentido. Mas é importante a gente dizer que qualquer medida tomada no âmbito criminal, ela vai ensejar sempre alguma pena, né, uma sanção dentro do âmbito criminal, e isso nunca vai envolver o dinheiro para num primeiro momento, nunca vai envolver dinheiro para a vítima. Sim, nós temos também a questão de, em algumas hipóteses, a reparação do dano. E aí, sim, o autor do crime repara a vítima, mas isso não é o principal objetivo do direito penal, né? Isso tem que ser, geralmente, a reparação do dano é feita no âmbito civil. Legal, Adri. E agora voltando um pouquinho, conta pra gente então como que foi essa sua saída do escritório que você amava e você se encontrar aí com o escritório do seu pai. Você, num primeiro momento, bateu de frente com ele ou foi fácil? Como que foi você se provar aí para a sociedade como um todo, né? Para as pessoas aí, os prestadores de serviço, quem te contrata, enfim. Porque não é fácil, né? Você vir com sobrenome já parrudo desse jeito, e você fala, eu sou Adriana Durso. Fica muito mais fácil, porém, não é
como todo mundo imagina, que é super fácil, ela é uma patricinha que tem tudo na vida. Gente, não é assim. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua... Porque é um desafio. Não, foi bem interessante, porque eu saio de um escritório que eu tinha uma qualidade de estagiária sem relacionamento com ninguém, né, relacionamento pessoal, sim, e eu entro num escritório onde eu sou estagiária e administrativo, filha do chefe. E aí não é fácil, nem com o relacionamento, nem com as demais pessoas no primeiro momento, porque ainda eu inauguro essa dinâmica, porque aí quando os meus irmãos entram, eu já tinha inaugurado a dinâmica e as pessoas já estavam um pouco mais acostumadas. Agora, quando eu chego, eu sou a primeira filha do chefe, tô ali. E aí começa aquela situação de como é que lida com ela é chefe também, ela é estagiária, eu posso mandar, eu posso corrigir, né? E aí a gente tem que, aos poucos, ir colocando todas os pingos nos is, né? Todo mundo no seu lugar. Não, você é advogado, ela é estagiária, portanto você sim pode, mesmo sendo a filha do seu chefe, você pode corrigi-la, você deve corrigi-la. E eu queria isso até para aprender dentro do direito penal. E, por outro lado, tem a relação familiar, que aí eu era filha do meu pai e, ao mesmo tempo, eu era estagiária e administrativa do meu chefe. Eu falo que é meu paitrão. Paitrão. E aí fica um mix, assim, que você tem que ter muita inteligência emocional para lidar. Você aí que está nos assistindo, que tem empresa familiar, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Então, realmente é uma relação muito delicada que você tem que entender e separar o pessoal do profissional. Porque não adianta, por exemplo, eu pedir para ir... Eu morava com meu pai ainda, então eu peço para ir à balada ou vou à balada no final de semana, meu pai não deixa, a gente tem aquela briga e aí chega na segunda-feira, ele vai me pedir as coisas, eu falo, não vou fazer. Ou vice-versa, ou eu vou falar com ele e falo, não fala comigo, porque a gente tá brigado. Não tem essa. Então, isso aconteceu também com os meus irmãos, eu brigava com os meus, a gente morava tudo junto, brigava com os meus irmãos em casa, chegava no escritório, virava pro meu irmão e falava, cadê aquele documento? Não vou te dar. Como não vai me dar? Eu tô precisando do documento, eu preciso fazer aqui a peça e tal. Então, é uma engrenagem que é muito difícil de lidar, essa engrenagem de empresa familiar. Para o negócio funcionar, você tem que lapidar. E demora para lapidar. Não foi fácil. E eu aqui faço minha meia-culpa, porque eu era muito revolucionária. Eu quis chegar no escritório do meu pai pé na porta. Então eu cheguei achando que, nossa, eu trabalhei no escritório grande, eu tenho uma baita experiência de 2 anos e meio, e eu vou aqui colocar tudo que eu aprendi em prática. Então eu cheguei, nas primeiras semanas, eu já falei pro meu pai, temos que mudar isso, temos que fazer isso, temos que comprar tal coisa, organizar não sei o quê. Ele falou, o que você tá falando? Eu falei, não, pai, tem que mudar. Ele falou, filha, eu faço isso há 30 anos, eu faço desse jeito há 30 anos. E você chega aqui agora e tá querendo me dizer que há 30 anos eu tô fazendo errado e que eu tenho que mudar assim, do dia pra noite, não é possível. Eu falei, não, pai, tá. E aí ele ia me barrando. E chegou um ponto que eu muito ansiosa, muito empolgada, né, aquela coisa da juventude. E chegou um ponto que eu falava, pai, e ele falava, não. Eu nem falava a minha ideia. Porque ele falava, lá vem ela com outra ideia doida, né? Então eu falava, pai, eu tinha uma ideia. Não. Aí eu chorava na sala dele e falava, pai, você não aceita nenhuma das minhas ideias. Se sentia super frustrada. Nossa, né? Eu falava, eu tô tentando me empenhar aqui, você não colabora. Mas hoje você sente que ele é menos resistente, né? Depois de todo esse tempo. E eu enxergo que eu tava muito errada. Eu tava muito errada. Eu fiz, assim, eu quis impor também, sabe? Porque é aquela coisa, a gente vai aprendendo, né? Eu tinha 20 e pouquinhos anos. Não, eu entro no escritório, nem 20 anos eu não tinha. Então eu era muito imatura, muito ingênua, e eu achava que eu ia realmente mudar o mundo, conquistar países, a gente sempre acha. Aquelas coisas. Então não foi fácil e demorou, como eu falo, para a gente engrenar, para a gente poder aprender cada um seu espaço, respeitar as ideias de cada um. E isso aqui eu incluo os meus irmãos também. Então, essa dinâmica foi se concretizando, né? E vai se amadurecendo com o passar dos tempos e hoje funciona super bem. Mas
mercê da loucura que a gente passou no passado, dos erros e tropeços, entendeu? Porque eu falo um negócio que é muito legal, né? Às vezes a gente vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Então é muito fácil ver hoje o escritório funcionando, a gente, cada um dentro do seu ramo específico, dentro do direito penal, crescendo, se desenvolvendo, meu irmão dando entrevista, o outro dando palestra, eu dando aula, dando palestra, não sei o quê. E o pessoal fala, nossa, mas é lógico que eles chegaram aí. Eles são filhos do Durso. Mas eles não viram o que nós passamos até dentro do próprio escritório para poder construir tudo isso. E mais, o escritório é muito tradicional. A gente tem muito forte até hoje, tem lá a foto do meu avô, logo na entrada, e o legado que meu avô nos deixa é muito forte. Então, isso é também, lógico, não vou mentir, como eu falei, nós temos os ônus e os bônus. Então, eu tenho os bônus de portas que se abrem por conta do conhecimento do meu avô, do conhecimento do meu pai, da respeitabilidade do sobrenome que foi construído e tal. Mas, por outro lado, não é fácil você manter isso, a responsabilidade de manter isso. Então, assim, na faculdade, eu não podia colar, porque ia ser ridículo eu ser pega colando, né? Desnecessário. Vão falar, pô, a filha do Durso tá colando, tal. Umas coisas nunca bobas. É você. Sempre vai ser a filha do Durso. Então, coisinhas que por vezes você fala, ah, não, é bobagem. É bobagem, mas isso assim, eu sempre pensei nisso. Eu não quero manchar o que meu avô demorou tanto para construir e o que meu pai demorou tanto para construir. Eu não posso jogar isso no lixo de um dia para o outro. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com esse legado que eu carrego. Não é leve, é um legado pesado. Então, eu tenho que manter toda essa postura. Então, coisas bobas, dei o exemplo, eu e meus irmãos, por exemplo, a gente bebeu, não dirige. Não pode dirigir, porque a gente não pode se envolver num acidente de trânsito, Deus me livre, atropelar, nem que seja uma tartaruga, e isso vai vir à tona, estava embriagado, estava dirigindo, atropelou a tartaruga, e aí vão fazer um auê em cima disso. Então, são coisas pequenas que a gente tem que o tempo todo, mesmo proferir uma opinião, né? A gente sempre tem que pensar duas vezes, porque eu não posso, de maneira alguma, no meu ver, macular a imagem e o legado que o meu avô e meu pai construíram durante esse tempo todo e, assim, com tanto esforço que eu vi, né? Eu sei tudo o que eles sacrificaram para fazer o que eles fizeram, para deixar pra gente o que eles deixaram. Então, não dá para jogar pela janela assim, de uma hora para outra. E você vê, parte dela essa responsabilidade, né? De manter esse legado, né, para a posteridade e para que talvez os seus filhos também venham a fazer direito, mas o que eu acho legal é que, assim, foi uma escolha sua, apesar de você já viver num ambiente que respira direito, você escolheu por opção sua, ninguém te obrigou a nada, teu pai nunca falou para você, se você vai fazer direito, você não tem outra opção. Não, você meu pai sempre ele foi muito acolhedor e compreensivo nesse sentido. Não, ele sempre deu a opção, não só para mim, como para os meus irmãos também, tanto que o meu irmão mais novo, num primeiro momento, meu pai senta com ele e fala, filho, o que você vai querer fazer? Porque 3 irmãos mais velhos no direito, meu pai até achou que ele fosse responder direito. Aí ele virou e falou, pai, eu não vou pro direito não, eu vou fazer administração. Foi muito engraçado, porque ele sai da faculdade, sai do colégio, ele fazia Mackenzie, aí ele passa na faculdade de administração do Mackenzie, começa a cursar. Aí ele olha pro meu pai e fala, pai, eu não queria Mackenzie, meu sonho é fazer administração na GV. Meu pai falou, ok, continua cursando Mackenzie e vai fazer o cursinho, porque aí você ganha tempo. Sim. E depois você faz equivalência de matérias e tal. Então eu não via meu irmão, ele fazia integral o cursinho e à noite o Mackenzie, estudou pra burro, se esforçou e efetivamente colheu o que ele plantou, passou na GV. Fez alguns meses de administração na GV, virou pro meu pai e falou, pai, não é o que eu queria. Eu vou prestar direito. O meu pai não sabia se consolava ou se pulava de alegria. Aí meu pai falou, ok, filho, se é uma opção sua, vem pro direito.
e ele realmente prestou direito, está cursando agora direito no Mackenzie. Que legal. E tá super feliz, super realizado. Esse meu irmão, ele é engraçado que cada um tem o seu perfil dos 4 filhos. E dentro do direito, cada um vai andando pro seu rumo, dentro do direito penal. Isso que é incrível. Que é incrível, né? Então, assim, eu trabalho muito os crimes sexuais, crimes contra as mulheres e tal, crimes por conta da minha experiência no direito tributário, empresarial, os crimes empresariais, crimes tributários. O meu irmão trabalha muito crimes de armas, pirataria, tal. O irmão, o Flávio, trabalha esses crimes. O Luiz Augusto trabalha cybercrimes, crimes digitais e tal. E o Caçulinha, que está estagiando ainda, trabalha com a parte de ambiental. Ele ama essa área, crimes ambientais, direito ambiental. É um escritório realmente completo, né? Tem todos os tipos, abarca todos os tipos de crime que você pode cometer, eles defendem. Exatamente, a gente atua em todos os crimes, efetivamente. Tudo que envolve direito penal, a gente tá trabalhando. E aí, o que você pensa, assim, para o futuro? Quais são as perspectivas? Você pensa em continuar advogando e formando aí cada vez mais para essa área, contribuindo cada vez mais? Ou o que você pensou, assim, para o seu futuro? Difícil, né? Mas porque sendo mulher é mais difícil também, né? Eu tenho 2 caminhos, digamos assim, que eu tento conciliar e traçar profissionalmente, e é o que eu pretendo manter para o meu futuro. Primeiro, a advocacia, e o que a gente sempre conversa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o que a gente sempre conversa é manter o escritório, eu e meus irmãos trabalhando juntos. Meu pai fala, eu fiz 4 filhos para poder me aposentar logo e eles me sustentarem. Mas inclusive, ele não se queria aposenta. Só fazer um adendo aqui e deixar os meus parabéns para ele, que criou 4 filhos maravilhosos. E eu costumo dizer assim, que o exemplo arrasta, né? Então, assim, tem um ditado até, como é? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E quando você escolheu fazer direito, sim, foi por você sabe disso, mas você teve uma influência positiva. Eu vejo porque antes de ontem a minha filha fez um computador de papelão com um teclado, a caixa do teclado, ela cortou o teclado, montou toda bonitinha, sentou na mesa do meu lado e começou a trabalhar e falou assim, falei, filha, o que você está fazendo? Ela falou, eu estou trabalhando, eu sou uma empresária de sucesso, estou cuidando das minhas startups, com 8 anos de idade. Você vê, influencia, lógico. E ainda mais com a pandemia, que uniu ainda mais a gente nesse ambiente, e você falou que quando você tinha uns 12 anos você ia nas palestras, você vê como isso marcou a tua vida. Não, e a gente brinca que meu pai, você foi influenciado pelo seu pai? A gente fala, não, mas em vez de ler a historinha da Cinderela, da Branca de Neve, ele lia o Código Penal pra gente, antes de dormir e tal. Tá suave. Só assim, porque os 4 no direito, né? Mas é um barato, realmente. Essa é uma ideia que nós mantenhamos essa história, esse legado vivo, tentando manter sempre a qualidade do serviço, o atendimento ao cliente personalizado. Por isso que também o escritório não cresce, ele é um escritório boutique, sim, porque o direito penal ele demanda isso. Não adianta o cliente mandar um e-mail e falar, cometi um homicídio, tal, não sei o quê, manda os documentos, não como assim, aconteceu, né, no tributário, sim, né? Precisa de uma CND, então vai lá, tira a CND. Uma coisa mais automatizada. Exatamente. O direito penal exige um contato personalizado. Não, até porque por vezes a gente é um pouco psicólogo, sim, né? Então a gente faz aquele atendimento, apazigua os ânimos, tenta controlar a ansiedade do cliente por toda a situação, porque não é fácil uma pessoa, qualquer pessoa inocente ou culpada, ser processada criminalmente, ser investigada. É um ambiente muito hostil, muito agressivo, para a pessoa deitar a cabeça no travesseiro e ter aquela preocupação, é muito complicado. Então, a ideia é que eles possam pegar aquela preocupação, passar para a gente e dormir tranquilo, que está em boas mãos, e a gente agora que não vai dormir para poder cuidar do problema deles. Mas esse é um dos caminhos. E o outro caminho que eu pretendo seguir é a parte acadêmica. Continuar dando aula, dando palestras e tal. Concluir o mestrado, agora o doutorado e tal. E continuar estudando, porque é uma coisa que eu faço que, assim, meu avô foi professor durante 60 anos. Você tem até uma história para contar, que ela estava me contando em off aqui, sobre o dia do Pendura. Conta para eles essa história, que é bem legal. Não, é que eu dei a maior sorte que quando eu dei Pendura a primeira vez, eu fui para a delegacia, né,
a polícia levou, o pessoal lá, o gerente do restaurante chamou a polícia nos levou para a delegacia, e aí chegando na delegacia eu liguei pro meu avô, falei, vô, pelo amor de Deus, eu tô na delegacia, vem me ajudar aqui. E meu avô foi, e aí chegando na delegacia, quando ele entrou, eu nunca vou esquecer a cena, meu avô adentrando a delegacia e o delegado olhando e falando, professor, que prazer recebê-lo, o que você está fazendo aqui? Ele, eu vim tirar minha neta daqui que deu pendura, da turminha ali que tá do pendura e tal. Aí eles conversaram e tal, e deu tudo certo no final. Mas é um barato. E uma coisa que meu avô fazia comigo, que também talvez tenha me influenciado, eu acho que toda menina, né, talvez alguns meninos também, brincam de ser professor quando é pequeno, porque tem aquela admiração pelo professor e tal. E aí eu brincava muito de professora, mas quando eu ia à casa do meu avô de final de semana, o meu avô estava sempre trabalhando e tal, lógico, dentro das possibilidades ele não trabalhava, mas quando ele estava trabalhando na mesa de jantar, ele falava assim, Adrianinha, que ele me chamava de Adrianinha, Adrianinha, vem aqui corrigir prova com o vovô. E ele me punha do lado dele, me dava a caneta vermelha, e eu fazia um traço da última linha de resposta do aluno até o final da página. Para o aluno não dar aquela completada, tal, e falar, professor, tal, o senhor corrigiu errado, estava certo. Então, meu avô fazia isso, costumava fazer isso nas correções de prova dele. E eu era responsável por traçar aquela linha. Eu chegava em casa em êxtase. Pai, hoje eu corrigi prova com o vovô. Ele, sério, eu que corrigi. Porque eu riscava a prova do aluno, eu achava aquilo o máximo. Você vê como marcou. Nossa, é muito bom, né? E isso foi me inspirando. E quando eu me vi dando aula, e aqui gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Cristiano Jorge Santos, que foi meu professor de Direito Penal na PUC, e um professor exemplar, maravilhoso, super didático, compreensivo. E aí uma vez eu encontro já depois de formada e falo para ele, professor, eu gostaria de ser professora. E eu gostaria de ser professora como o senhor é inspirador, né? Inspirador para mim nesse aspecto. E ele fala, então vem ser professora comigo. Aí eu fui ser professora assistente voluntária lá na PUC dele, e aí corrigia os trabalhos, aplicava a prova, e algumas aulas eu dava. E aí eu comecei a minha carreira acadêmica assim, por essa oportunidade maravilhosa que ele me deu. E aí depois eu fui dando aulas em outras faculdades de graduação, dei aula na FAAP, e aí cursos de pós-graduação, FMU, e aí por aí vai, né? Mas é muito gostoso a gente relembrar, assim, essas primeiras oportunidades e ser grato às pessoas que sempre nos ajudam, né? Porque a gente não chega lá sozinho. Então, lógico, eu tive sempre a ajuda do meu avô, do meu pai, dos meus irmãos, da família em geral. Mas tem aqueles pequenos anjos, né? Que as pessoas, que Deus acho que coloca no nosso caminho e vão nos abrindo portas. E um deles foi, por exemplo, o Dr. Horácio também, que me deu a oportunidade de fazer estágio nesse escritório Sim. que eu mencionei. Então a gente vai tendo portas abertas e aí também tem que ter inteligência para você agarrar enquanto o cavalo passou selado. Então tem muita gente que também tem as oportunidades, mas... E eu falo que o pessoal fala, nossa, ela teve sorte, nossa, que sorte ela teve. E sorte só vem fruto de antes de trabalho no dicionário. Exato. Então, é assim, sorte, uma vez eu vi uma definição que eu achei genial, que a sorte, ela é oportunidade e preparação. Então, Exato. A oportunidade surge e você tem que estar preparado. Então, você, enquanto não surge a oportunidade, você vai se preparando, você não fica sentado esperando, você Sim. vai estudar, você vai atrás, você vai fazendo palestra, você vai cavando, você vai escrevendo artigo, e assim você vai construindo. Uma Exato. Hora, o cavalo vai passar, a oportunidade vai surgir, e aí você vai estar preparado. Isso é a sorte. Nossa, eu não posso dizer nada melhor do que você disse, porque é exatamente o que eu costumo falar para vocês. Assim, a oportunidade, ela vai aparecer, só que você primeiro tem que estar disposto, você tem que estar preparado, e como você muito bem colocou, Dri, se preparando, estudando, plantando aquela sementinha, e você tem que ter paciência e resiliência, porque quando você pensar em desistir, é aquela hora que você está próximo a conquistar
a tua primeira conquista, a tua segunda conquista, porque, na verdade, você não vai dar um passo enorme rumo ao topo, você vai dar pequenos passos rumo à sua conquista. Então, você tem que comemorar as pequenas conquistas. Não, eu vou te contar uma coisa, algo que aconteceu comigo. A minha primeira entrevista na TV foi para Record News pro Heródoto Barbeiro. Eu tremia que nem vara verde. Imagina. E imagina o Heródoto ainda, né? E aí, como é que ela surge, essa entrevista? Ela surge porque teve a Copa, teve a Lei Geral da Copa, e a Lei Geral da Copa trazia alguns tipos penais. E eu vi aquilo, achei estranho, eram tipos penais temporários, uma coisa que nunca havia existido no nosso ordenamento jurídico, e eu escrevi um artigo sobre isso. Enquanto meus amigos estavam na balada sexta-noite, eu fui pra casa e falei, vou escrever sobre isso. E eu escrevi um artigo totalmente... despretensiosamente, sossegada. Falei, não, eu quero escrever sobre isso. Escrevi, o artigo acabou saindo publicado no Migalhas, que é um portal jurídico. O Heródoto leu, achou interessante, falou, isso é pauta para o meu jornal, vou trazer essa menina para falar comigo. Que legal. E olha que coisa maluca. Então você fala, não, se eu tivesse escrito o artigo falando, não, vou escrever o artigo porque o Heródoto vai me chamar, não ia rolar. Não ia rolar. Exato. Na verdade, é assim, e se eu tivesse só naquela sexta-noite escrevendo o artigo, meus amigos, pô, pra quê? Vem pro bar, vem aqui curtir com a gente, não sei o quê. Eu não ia ter noção da dimensão, daquele degrauzinho que eu tava subindo, onde ele ia fazer eu chegar. Então, às vezes, aquela pedrinha, aquele tijolinho que você constrói, você fala, não, é pouca coisa, não vou fazer. Faça, porque esse tijolinho pode fazer a diferença numa grande oportunidade lá na frente. Perfeito, é isso mesmo. É exatamente isso que a Adri disse, porque às vezes um pequeno passo que você dá pode refletir assim de uma maneira extraordinária na sua vida, que você não faz ideia que aquilo pode mudar de fato a sua vida. E comigo aconteceu parecido também. Eu fui plantando, de repente surgiu uma oportunidade, vem ser mentora aqui na Rede Record, no programa Batalha das Startups, e aí você fala, nossa, mas será? Eu tô preparada para isso? E você vai tremendo, você vai com medo mesmo, e é essa questão, gente, vocês... E assim, vocês sabem que aqui no meu canal é a realidade nua e crua. A gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre direito, e eu não romantizo o empreendedorismo, e a ideia é passar para vocês aqui que sim, é difícil, você vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você vai ficar inseguro, você não vai saber que direção você vai tomar, mas o importante é você continuar se preparando, continuar na luta, porque a oportunidade vem. Todas as pessoas que eu trago, que são pessoas de sucesso, que são pessoas relevantes, elas têm um discurso parecido. E qual é o discurso? Trabalho duro, até a oportunidade chegar. Porque a sorte é como a Adri falou, ela é o preparo com a oportunidade. E por vezes é importante falar que você vai ter que abrir mão. Então você não vai deixar de ir na festinha da família para fazer um prazo. Vai. Porque é o trabalho duro. Eu uma vez fui a uma palestra do Benjamin Steinbrück e ele estava contando que ao negociar lá a compra da CSN, que ele estava negociando à época, ele teve que ir para o Nordeste, ele perdeu o nascimento do próprio filho e ele se emocionou ao contar isso. Imagina. Então, por vezes você não vai poder brincar com seu filho. Por vezes você vai perder o aniversário da sua mãe. E aí, óbvio, né, dependendo da situação, você vai sopesar qual é o seu objetivo, o que você quer. Não, eu quero ter filho, eu quero curtir minha mãe e não quero focar no profissional e tal. Mas se você quer focar no profissional, por vezes a família se prejudica. O meu pai foi presidente da OAB durante 3 gestões, foram 9 anos, e praticamente o caçulinha ele não viu crescer esses 9 anos. Foram os primeiros anos do meu irmão. E uma vez a gente saiu, foi num parque de diversões, e o meu pai perguntou pra ele, ai, que brinquedo você mais gostou? Ele falou, pai, eu gostei que você ficou comigo. Ai... Porque realmente meu pai não ficava conosco, ele era o presidente da OAB Estado de São Paulo, rodava esse estado inteiro, e eu particularmente tinha um pouco mais de privilégio de ter contato com ele, os meus irmãos que já trabalhavam com ele, porque ou ele estava no escritório, ou ele estava na OAB, ou ele estava viajando. Então, o meu irmão, que não tinha essa prioridade de escritório, né, esse privilégio de estar no escritório menorzinho, realmente foi prejudicada essa relação familiar. Então, a que custo ele fez tudo isso, ele ficou e fez um trabalho que, graças a Deus, é muito bem reconhecido e tal, como você falou. Mas, o que a Adri fala, vocês dão um desconto, porque ela é amiga. Então, não, né? Mas eu falo a verdade aqui, gente. Eu admiro demais todos vocês. E assim,
O que a Adri falou também, a gente sempre costuma falar que vocês já estão acostumados a empreender, você vai perder sim alguns amigos que na verdade não são teus amigos, porque se eles fossem, eu sempre costumo dizer uma coisa, o teu amigo de verdade não é aquele dor que... e no amor, Não é aquele que... Ai, como é que você tá, Adri? Puxa, tá tudo horrível, tá tudo difícil. Ele vai falar, ok, que pena. Agora experimenta falar assim, nossa, Adri, eu tô maravilhosa, tô demais, minha vida tá perfeita. Esse é o amigo que suporta a tua felicidade, o teu sucesso, que torce por você e fica feliz por você. Esse é o teu amigo. Porque na dor, qualquer um pode estar do teu lado. Agora, o amigo de verdade é aquele que fica feliz pelas tuas conquistas e vitórias. E realmente é uma vida solitária, a gente acaba abrindo mão de muitas coisas e não tem jeito. Essa historinha de, temos que ter equilíbrio na vida, é tudo lindo para inglês ver, tá? Mas não existe isso, gente. Assim, não é ser radical, é porque você, sim, não tô pregando aqui que você não deve buscar o equilíbrio, você deve, mas é que é muito difícil quando você está focando no seu profissional, você ter o familiar, o lado familiar, também equilibrado. 100% dos dois. Não dá para você ter tudo. Difícil. Não, e nós, aí eu queria só puxar um gancho para falar, nós, enquanto mulheres, aí é mais complicado ainda. Porque que nem muitas mulheres que eu vejo de sucesso, e meu pai tinha aquele programa Data Vênia na Rede TV, e ele entrevistou a presidente do Superior Tribunal Militar. E ela, maravilhosa, chegou à presidência de um tribunal militar, um ambiente completamente machista, né? E aí, quando ele perguntou, você tem filhos? Ela deu aquela engasgada e falou, olha, quando eu vi, já era tarde, eu já não conseguia mais ter filhos, porque ela focou no profissional. Então, muitas mulheres, e aí eu vejo alguns exemplos no empreendedorismo, no direito e por aí, acabam sacrificando, por vezes, o sonho de ser mãe para ascender profissionalmente, ou atrasando uma maternidade que depois acaba não dando tempo, porque, infelizmente, a mulher tem prazo de validade para poder ser mãe. Agora, não mais, com os recursos da medicina, a gente tem a questão do congelamento de óvulos, muitas mulheres estão fazendo isso, se planejando e tal. Mas mesmo assim, é um procedimento caro, não é para qualquer um, né? Então, realmente, a mulher tem essa situação também aí que deve ser levada em conta. É verdade. Então, só para a gente finalizar, Adri, vou fazer a última pergunta. O papo tá muito bom. Queria fazer várias perguntas, mas vai ter uma segunda leva que eu vou chamar ela e o pai dela, se ele aceitar o convite, e a gente vai conversar mais um pouquinho. E a pergunta para a gente encerrar essa rodada, pelo menos, que eu sempre faço, vocês já estão acostumados, isso, e o mosquito também quer aparecer, né? Mas então, para a gente finalizar com aquela perguntinha que eu sempre faço para o nosso convidado, que é, Dri, se você pudesse encontrar a Dri menina de 10 anos atrás, o que você falaria para ela? Qual o conselho que você diria aí com essa bagagem que você tem hoje? Eu falaria, calma, Adriana, sabe? Eu sou um pouco ansiosa, né? Diz meu amigo que eu não posso dizer que eu sou ansiosa. Porque as pessoas não são ansiosas 24 horas por dia. Eu sou. Não, ele falou, quando você tá tomando banho, geralmente você não é ansiosa. Quando você tá dormindo, você não é ansiosa. Tá, então a gente já são 12 horas, vai. Algumas horas aí que você ganhou de não ansiedade. Então ele falou, e a partir do momento que você fala, eu sou ansiosa, e eu tenho essa mania de falar que eu sou ansiosa, ele falou, você atrai mais, projeta que você realmente é ansiosa. Porque a palavra tem poder, isso é verdade. Não, ele falou, a criança, a mãe pega e fala assim, a criança derruba o vaso, você é desastrado, a criança, você é desastrado. Aí quando você pergunta, você é o quê? Ela fala, desastrado. É verdade. Ela, né, assimila isso. Então, assim, dentro da minha ansiedade dos 10 anos atrás, eu tinha isso, eu queria conquistar o mundo, tal, para ontem. E hoje eu vejo que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E que talvez eu não estivesse preparada para o que eu queria fazer naquele momento, nem com base teórica, nem com maturidade suficiente, né? Tudo isso. Que as coisas aos poucos foram acontecendo naturalmente e foram me trazendo também uma calma, né? Conforme as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo que elas tinham que acontecer naquele momento, que eu estava preparada para encarar aqueles desafios. Um dos desafios aqui, só para mencionar, foi o meu mestrado. Eu fiz um mestrado muito jovem, mas eu cismei que eu estava preparada, que era o momento, e eu fui morar 2 anos na Espanha, sozinha,
com 24 anos e fazendo um mestrado, entregando trabalho, estudando, tendo aula todo dia, com toda aquela responsabilidade, fui atrás de bolsa, consegui. Então, você tem todo um momento, aquilo tinha que acontecer naquele momento. E aí as coisas vão acontecendo na vida e eu acho que se eu falasse, calma, Adriana, as coisas vão acontecer, na hora que elas tiverem que acontecer. Pode ser agora, pode ser depois, mas vai acontecer. E você vai colher os frutos do que você está plantando hoje. E é claro, eu vejo isso hoje com muita clareza. Tudo que eu plantei eu venho colhendo aos poucos também, não dá para ter ansiedade de querer colher do dia para a noite, mas as oportunidades vão aparecendo e conforme vão aparecendo eu não estou preparada, eu vou me preparando e assim a gente vai levando a vida. É isso, eu acho que a grande lição de hoje é realmente você ter essa paciência, essa resiliência que a Adri falou, e aceitar que tem coisas que você não vai controlar, então aceitar que você não é capaz de controlar todos os fatos e que tá tudo bem, né? O tá tudo bem foi perfeito, porque às vezes a gente também se cobra demais. E fala, não, tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. Agora na pandemia eu aprendi muito isso do tá tudo bem. Eu tô cansada, eu tô mentalmente estafada, eu tenho que trabalhar dentro de casa e não ver gente, e eu tenho que dar aula, e eu tenho que dar palestra, e eu tenho que fazer live, e não sei o quê. E chega no final de semana, eu tenho que trabalhar de novo. Eu falo, não, peraí, Adriana, não precisa trabalhar no final de semana. Mas eu me via naquele ambiente, fazendo nada, eu me senti um inútil. Aí uma hora eu parei e falei, não, peraí, tá fazendo tudo muita bem. coisa, Tá tudo bem você descansar no final de semana, ver um filme, não sei o quê. Mas eu tava achando que eu tava perdendo tempo, sabe? Porque eu tava em casa. É aquela falsa sensação, porque você tá em casa, então você acha que você não tá fazendo nada, né? E também, além disso, tá tudo bem, plantar as sementes. Não adianta nada você ter calma, você entender que você não controla algumas situações, mas você não ter a proatividade, você não ter iniciativa, porque, gente, as coisas não caem no nosso colo. As oportunidades aparecem, sim, mas você tem que colher, você tem que plantar, cavar e aí sim, quando a oportunidade chega, você está preparado. Isso que a gente chama de sorte. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista para mim foi muito especial. Dri, tô muito feliz, minha xará maravilhosa, mulher sensacional que eu admiro demais. Tô muito feliz de ter recebido você. E até a próxima. Vou convidar seu pai, fica aqui, Durso, Flávio, Luiz Flávio Durso. Luiz Flávio Durso, fica aqui o meu convite em nome aqui da Adri para você participar aqui, dividir o seu conhecimento, que eu sou uma grande admiradora sua. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Gente, muito obrigada, Adri. Foi uma oportunidade maravilhosa, um bate-papo super gostoso, super leve. Eu espero que tenha trazido aí alguns insights, alguns conhecimentos e algumas lições para vocês com base na minha parca experiência. Mas eu não tenho palavras para te agradecer, te admiro muito como profissional e como pessoa também. E conte sempre comigo. O que você pedir não é pedido, não é convite, é intimação. Olha só, tô podendo, hein, gente? Já tá fechada a próxima. É só agora agora tem que falar, mas aí a gente vai acertando uma hora da porque essa entrevista aqui já era para ter acontecido, né, Dri? Pois é, a pandemia deu uma boa atrasada. Mas agora o importante, tá vendo? Calma, que vai dar tudo certo. Na hora que tiver que ser. Foi. Tá tudo bem, gente. Dri, obrigada mais uma vez. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.